Gente, vamos dar seguimento aqui ao programa com o noticiário. Agora nós vamos falar sobre um outro caso que chocou a capital sergipana, a nossa sociedade. Eu estou falando da morte do menino Juan, de apenas 8 anos. 10 dias depois do suposto sequestro, que também resultou na morte aí do garoto no Mangue, na região da Soledade, a polícia afirma que o crime está esclarecido. Segundo as investigações da Secretaria de Segurança Pública, aquela história de que o sequestro e morte foi invenção do adolescente de 13 anos que estava com o Juan no meio do mato, ali é fictício. Este fato é fictício. Para a polícia, o que realmente aconteceu teria sido um acidente por causa de uma pipa. Juan teria subido numa árvore para pegar a tal pipa e o garoto de 13 anos balançou a árvore, derrubando o Juan. Uma pancada na cabeça durante a queda teria causado a morte da criança. Essa é a versão oficial da polícia após as investigações, mas a família do Juan não acredita nesta versão, contesta. A mãe de Juan, a dona Adriana, acha que quem matou o filho dela foi o colega que estava com a criança. Nós vamos mostrar tudo isso a partir de agora aqui no Balanço Geral Manhã, tá certo? Para você que está aí do outro lado acompanhando este caso, e é por isso que a gente vai começar com esta reviravolta anunciada aí, tá? Do caso pela polícia. Confira agora a entrevista com a delegada-geral de polícia, Catarina Feitosa, ao repórter Leonardo Barreto. Coloca no ar. Por medo de represálias, por medo de um castigo da família, ele escondeu a verdade e inventou toda aquela história dos 2 homens com facão. Na realidade, os 2 estavam brincando no manguezal, correndo atrás de pipa. Essa pipa havia ficado enganchada, presa em cima de uma árvore, no topo de uma árvore. O Juan, como era menor e mais ágil, conseguiu correr na frente, subiu na árvore e foi tentar pegar a pipa. O maiorzinho, né, o de 13 anos, querendo também a pipa, balançou a árvore no intuito de impedir que o amiguinho conseguisse chegar até a pipa. A vítima se desequilibrou, caiu e segundo o adolescente de 13 anos, ele já caiu desacordado. Ele foi embora assustado, achando que o colega, que o amiguinho, estava morto. Resolveu inventar toda essa história desses 2 homens com facão para evitar um castigo da família ou represálias de vizinhos, da própria família do Juan. E é uma questão mesmo para ser analisada, porque se trata de uma criança também, né? 13 anos, apesar de na lei ser um adolescente já, mas é uma criança que tem certas dificuldades de entender a situação toda. E nós temos agora que cuidar de algumas outras diligências no inquérito, que já estão sendo providenciadas por Dr. André Gouveia, para encaminharmos o caso ao Ministério Público, que é o curador da criança e do adolescente. A criança ou adolescente, ele já vem de uma realidade familiar conturbada, né? Existe um histórico, né, conturbado com relação a esse adolescente. Ele, até há um mês atrás, ele não havia nem sido registrado, não tinha nem registro civil, certidão de nascimento, nunca frequentou a escola. Existem relatos de que ele sofria bullying na rua porque não sabia ler e escrever. Então, há um ano é que ele mora com o pai biológico. Então, assim, foi muito complicada a investigação, foi muito complicada a gente conseguir essas declarações dessa criança, desse adolescente, sem causar um trauma ainda maior. O corpo não foi encontrado com vida, como havia sido informado pela família, né? Na realidade, o corpo já chegou ao hospital rígido. Isso quer dizer o quê? Que do local onde o corpo foi encontrado até a chegada ao hospital, se ele estivesse com vida, esse corpo não chegaria em estado de rigidez. Então, o corpo não foi encontrado com vida, né? A criança não estava viva naquele momento. O que o IML constatou foi que houve um pequeno edema e que esse edema ele foi gradativo, ele foi crescendo gradativamente, né, de maneira lenta. Isso foi o que acarretou a morte da criança. Uma outra dúvida, o corpo também não foi encontrado no bugio, como foi informado inicialmente? Não foi encontrado, do outro lado, né, do rio, não foi encontrado do mesmo lado, um pouco próximo à área, né, a área onde eles estavam.
E aí, agora, nós temos que aguardar as maiores informações, né, e maiores detalhamentos, porque, como eu disse a vocês, ainda estão fechando algumas diligências para que na coletiva isso fique mais esclarecido. E o inquérito concluído pela polícia, qual o procedimento agora? Pronto. Concluiu o inquérito, esse inquérito será encaminhado ao curador da criança e do adolescente, que é o Ministério Público. E aí fica a cargo dele decidir se a criança será responsabilizada ou não? Isso mesmo. Aí fica a cargo da Justiça, se entender que existe algum tipo de ato infracional ou não. Bom, você viu aí o depoimento, nós trouxemos aqui em primeira mão logo no Cidade Alerta Sergipe da sexta-feira. Inclusive, haverá uma coletiva sobre este caso, atualizando tudo agora pela manhã, logo após as 8h30 da manhã, tá certo? Só que essa versão aí, apresentada pela polícia, minha gente, com a ajuda de um psicólogo e assistente social, não convenceu a mãe do garoto Juan. Ela acredita que o adolescente ainda não contou a verdade sobre a morte do filho de 8 anos. Veja o que ela disse. Eu acho que mais uma vez foi mentira tudo o que se passou e tudo o que foi dito. Porque quando a população saiu em busca de achar meu filho, não existia pipa, nós não vemos pipa, entendeu? Em momento algum. Quero esclarecimento de tudo isso que está se passando, que ela sabe que é mentira, então ela esclareça melhor tudo o que está acontecendo. E eu quero saber se tem mais gente envolvida nisso. É a cobrança da família. Vale a pena lembrar que a repercussão foi tão grande que chegaram a dizer que Juan teria sido usado em algum tipo de ritual religioso. A casa de um adepto de candomblé, essa prática, essa religião, no caso, foi incendiada. Veja. A comunidade, bastante abalada, se despediu do menino pedindo justiça. Durante a confusão, chegou a ser levantada a hipótese de que o sumiço do garoto estaria relacionado a um ritual de magia negra. Cerca de 20 pessoas invadiram uma casa de axé e destruíram parcialmente o local. Que a gente não tem nada a ver com a morte do menino. A gente ficou chocado, todo mundo aqui ficou chocado pelo que aconteceu com a criança, porque isso é um ato de violência com uma criança. Agora, eu não tenho nada a ver, associar minha casa com isso. Pelo nome de Deus, a gente que é do candomblé, a gente não trabalha nesse tipo de coisa, fazendo esse tipo de ritual, de destruir vida de ninguém, nem nada não. Pelo nome de Jesus, minha gente, pegue um livro, entrem, vão ler para vocês saberem o que é o candomblé. O candomblé não é feito apto ao mal não, minha gente.